aqui para a nossa FATES, gestora ambiental, desculpa, formada na FATES, e Camargo Geógrafo, tem geografia na Unespar e tem mestrado pela UEM. Então, vamos falar a respeito do Ribeirão Araras. Já comentei com vocês em sala de aula sobre um projeto que nós estamos desenvolvendo para a recuperação do Ribeirão Araras, e eles estão envolvidos nessa parte e na parte do manejo, do plano de manejo. A introdução da empresa Pacto Ambiental, vou comentar um pouco a respeito também. Ainda vai falar só da fundação da FAPIPA, aí eles vão palestrar para nós aqui hoje, ok? Boa noite, pessoal. Bom, pessoal, como o professor Renan falou, nós somos da Fundação FAPIPA, estamos realizando a revisão do plano de manejo da APA do Ribeirão Araras. E viemos hoje aqui trazer para vocês um pouco da experiência que nós estamos tendo realizando esse trabalho, né? A Ana Maria Domingos Amâncio, que ela é bióloga, ela infelizmente não pôde estar aqui, mas ela faz parte da equipe técnica que está realizando esse trabalho também. Então, é isso. Bom, primeiramente, vamos nos localizar o Ribeirão Araras, em Paranavaí. Esse ribeirão, ele é um curso hídrico porque ele é tributário do Ribeirão Paranavaí, né? E ele se localiza, ele está localizado próximo ao perímetro urbano de Paranavaí. Portanto, a Unifates está na bacia desse ribeirão. A sua conservação é de extrema importância porque é do Ribeirão Araras que a Sanepar tira água para abastecer a sede urbana aqui do município de Paranavaí, né? Esse mapa vai mostrar a bacia do Ribeirão Araras, e devido à importância, por ser ele que abastece Paranavaí com água, em 2003, o Poder Público Municipal, por meio dessa lei, criou a APA do Ribeirão Araras, né? Mas vamos entender o que é APA. APA é a sigla para Área de Proteção Ambiental. Normalmente, muitas pessoas confundem APA com APP. Vocês, no curso de agronomia, creio que já ouviram falar muito dessa expressão APP, né? Mas qual que é a diferença entre elas, né? A APP é uma área de preservação permanente, né? E pode existir APPs dentro de APAs, de áreas de proteção ambiental, né? Indo para a questão legal, as APAs, elas são definidas por essa lei federal, a 9.985 de 2000, que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, né? A sigla é SNUC. Alguém já ouviu falar dessa sigla? Já ouviu falar sobre esse sistema de unidades de conservação? Ok. As APPs, né? Elas são definidas pelo Código Florestal, outra lei federal, né? Que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras providências, né? Aqui uma tabela diferenciando uma APA de uma APP. A APA é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana. Por isso que tem, por exemplo, dentro da APA do Ribeirão Araras, a Unifates, há pessoas morando também, né? Dotadas de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, que são essencialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Nesse caso aqui da APA do Ribeirão Araras, nós estamos falando de água, que é importante, que é necessária para abastecer Paranavaí. Os objetivos, né, conforme a legislação federal, é proteger a diversidade biológica, disciplinar também o processo de ocupação. Por ser uma área de proteção ambiental, deve haver um certo grau de
regulamentação da ocupação humana nessa área, né? E assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Isso conforme o artigo 15 da lei que vai instituir o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Por sua vez, a APP é uma área protegida coberta ou não por vegetação nativa. Quando se fala de APP, as mais comuns, né, as que nós mais conhecemos, são aquela mata ciliar em volta dos cursos d'água, de rios, ribeirões, né? O objetivo é preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, né? Facilitar o fluxo de fauna e flora nessa área, né? Proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Exemplos aqui, como eu acabei de falar, a vegetação que está situada ao longo dos rios, né? De nascentes, mangues também são áreas de APP, restingas, dunas, né? Isso tudo conforme o artigo 3º do Código Florestal. Então, para resumir, a APA vai ser uma área que vai ser delimitada por lei, destinada à proteção ambiental, enquanto a APP, para ficar fácil de vocês entenderem, seria simplesmente aquela mata ciliar que há em volta dos rios. Aqui, conforme o artigo 9º, inciso 1º do Código Florestal, né? Aqui, no caso, como nós estamos falando do Ribeirão Araras, eu trouxe como exemplo a questão da mata ciliar. O Código Florestal vai disciplinar qual que é a extensão dessa mata ciliar, dessa APP, em torno de um rio. No caso, o Araras vai se encontrar, a mata ciliar do Araras, por lei, tem que ser de no mínimo 30 metros, né? Porque é um rio que tem menos de 10 metros de largura. E conforme vai aumentando a extensão da área de APP também, né? Aqui, essa imagem nós tiramos essa semana mesmo, durante os trabalhos de campo, no Ribeirão Araras, né? Aqui o curso d'água e aqui a APP. Dentro desse Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que eu mencionei agora há pouco, vai existir duas categorias de unidades de conservação: as de proteção integral e as unidades de uso sustentável, né? Somando tudo, são 12 tipos, são 12 categorias de unidades de conservação, tendo 5 de proteção integral e 7 de uso sustentável, né? As de proteção integral, estação ecológica, reserva biológica. Se eu não me engano, na nossa região tem estação ecológica do Caiuá, se eu não me engano, acho que é uma estação ecológica. Parques nacionais, monumentos naturais, refúgios de vida silvestre. É um monumento natural, sim. Uma unidade de conservação bem próxima da gente é os Três Morrinhos, que é um monumento natural, e é uma área de proteção integral. De uso sustentável, aqui vai entrar a área de proteção ambiental, que é o nosso caso, a APA do Ribeirão Araras. Área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reservas extrativistas de fauna, de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Essa aqui tem bastante em propriedades privadas, as chamadas RPPNs. A Companhia Melhoramentos tem uma enorme. O senhor sabe falar em qual cidade é? Jussara. Jussara? Isso. A rodovia passa no meio dela. Você sabe qual que é a categoria? Hã? Aí eu não sei falar. Eu sei que ela já está até trabalhando com sequestro de carbono. Nossa. Qual? Sim. São Manuel, verdade. Eu fui lá durante a graduação. Durante o mestrado também eu fui em uma que é a reserva... Acho que era a reserva ecológica das Perobas, em Tuneiras do Oeste. Essa reserva particular de patrimônio natural é a reserva que é exigida por lei que o proprietário de fazenda tenha... Não, essa seria a reserva legal. Essa aqui, essa reserva particular do patrimônio natural, é uma unidade de conservação que é instituída em propriedade privada, só que não há obrigação. O proprietário decide
criar essa reserva, daí tem que averbar na escritura da propriedade, ela se torna permanente, né? Mas o que é obrigatório por lei está no Código Florestal, que é a reserva legal. E a reserva legal é a APP? Que é obrigatório por lei para... Pode ter APP dentro de reserva legal, sim. Por exemplo, dentro da reserva legal passa o curso da água e a mata em volta desse curso seria um APP, uma área de proteção permanente. Como eu falei no começo, pode haver APP dentro de unidades de conservação. A APA, como eu falei, é uma unidade de conservação de uso sustentável. Aqui já fala uso sustentável. Podemos usar os recursos, como aqui em Paranavaí é usada a água, né? E tem por objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. E as APAs podem ser constituídas em terras públicas, em privadas. Por exemplo, na APA do Ribeirão Araras, creio que todas as propriedades são propriedades privadas. Por exemplo, onde está a propriedade, onde está a Unifates, é uma propriedade privada. Por que é interessante destacar isso? Porque tem unidade de conservação, se não me engano, um exemplo é a estação ecológica, monumento natural também, se não me engano, só pode ser em propriedade pública. No caso, tem uma área que vai virar um monumento natural ou uma unidade de conservação como uma estação ecológica. Neste caso, o poder público teria que desapropriar aquela propriedade e instalar essa unidade de conservação. Claro, respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma APA. No caso da APA, a pessoa pode continuar tendo sua propriedade privada. No entanto, o poder público pode definir limitações para o que ele irá fazer naquela propriedade. Por exemplo, na APA do Ribeirão Araras, você tem um terreno que é teu, tudo bem, mas você não pode abrir uma oficina. Você não pode desenvolver nenhuma atividade que possa causar algum dano ambiental para aquela área. E essas normas e essas restrições, né, bem como o zoneamento de uma APA, que a Débora vai falar daqui a pouco, devem constar no plano de manejo da unidade de conservação em questão. Né? O plano de manejo, que é o que nós estamos fazendo agora, a revisão, porque já, assim que criou a APA do Ribeirão Araras em 2003, houve um plano de manejo, conforme a lei, a cada 10 anos esse plano tem que ser revisado. A primeira revisão foi em 2012 e atualmente estamos fazendo a segunda revisão. Vou passar para a Débora agora. Boa noite. Bom, gente, o plano de manejo, de acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, é um documento técnico, tá? Que, mediante ao qual o fundamento dos objetivos gerais de uma unidade de conservação se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais. Cada unidade de conservação, daquelas que o Itamar apresentou, ela é criada com uma finalidade. Todas as unidades de conservação possuem a finalidade de conservação, de preservação, mas cada uma possui um objetivo específico. No caso da APA, a APA, do Ribeirão Araras, ela é criada com o objetivo de garantir o abastecimento público, garantir a preservação do manancial que abastece o nosso município. E o plano de manejo, quando ele é implementado, quando ele é criado, ele se torna uma lei. Ele é uma lei municipal. Ele tem o poder de lei. É um documento técnico, elaborado, e que serve como manual orientativo, como um manual de gestão da unidade de conservação. Tá? As APAs, de acordo com a legislação, possuem um conselho gestor. E esse conselho gestor é o conselho que vai direcionar toda a gestão da unidade de conservação.
Quem está dentro desse conselho? Nós temos aí entidades, né, que têm algo a ver com a unidade de conservação, nós temos universidades, nós temos proprietários, né, pessoas que de alguma forma, entidades que de alguma forma têm algum interesse, né, com a unidade de conservação. No caso da APA, do Ribeirão Araras, existe o conselho gestor constituído, né, e o plano de manejo é um documento referência, né, para a gestão da APA. Como o Itamar comentou, por mais que dentro da APA existam as propriedades privadas, a propriedade, mesmo que privada, ela deve seguir normas. E dentro do plano de manejo, né, está previsto essas normas, quais trabalhos podem ser implementados naquela área, tá? Nesse caso, o interesse público, ele prevalece sobre o interesse privado. Tá? Eu posso ter uma propriedade e querer instalar uma oficina, que foi um exemplo que o Itamar deu, mas não posso. Por quê? É uma atividade, né, que tem aí resíduos perigosos, que tem aí um grau de contaminação, né, pela atividade desempenhada. Então, atividades como essa, né, como exemplo, estão proibidas de serem executadas dentro da APA, né? Existem aí várias situações, né, de agrotóxicos que não podem ser utilizados dentro de uma APA, né, manejos, atividades que não podem ser desenvolvidas dentro da APA, e é o plano de manejo, o documento que vai orientar e vai definir o que pode e o que não pode ser feito dentro da APA. Então, hoje, o que está, né, valendo na APA do Ribeirão Araras, de Paranavaí, é essa primeira revisão do ano de 2012, e nós estamos agora nesse processo de revisão. O que é o zoneamento de uma APA? Aqui nós temos um exemplo de zoneamento de uma APA, não é da APA do Ribeirão Araras. O zoneamento é a definição dos setores, das áreas dentro do território da APA. Esse zoneamento, tá, ele vai trazer ali como que deve ser o manejo daquela área. E quais são as proibições e quais as permissões, né, que existem naquela área. Dentro do plano de manejo, esse é um ponto muito importante, tá? Porque vai definir justamente o que pode e o que não pode ser feito e identificar as áreas, né, dentro da APA do que pode, não só o que pode e o que não pode, mas o que deve ser feito. A gente tem aí as áreas de APP dentro da APA, né? Existem áreas de APP que precisam de uma recomposição, que precisam de uma melhor gestão, né? Áreas com erosão, né? Então, essas áreas são identificadas como áreas que precisam de uma atenção maior, né? Que precisam aí ser feito todo um trabalho de conservação do solo, né? O trabalho de reflorestamento. Então, questões como essa também estão previstas dentro do plano de manejo. E o zoneamento é o que vai ordenar tudo isso, é o que vai organizar tudo isso. Quando a gente pega o plano diretor de um município, de uma cidade, nós temos ali todo o município mapeado, dividido por área central, área de expansão, né? Nós temos lá a área industrial. Então, assim, o zoneamento de uma APA segue esse mesmo princípio, dessa organização, né, como se fosse um plano diretor do município. Mas, então, como que a gente faz para pensar em plano de manejo? Né? De onde vem isso? Como o Itamar já comentou, nós temos lá o SNUC, né, que é o Sistema Nacional, de onde vem toda a legislação que trata, né, das unidades de conservação. Para a elaboração dos planos de manejo, não só das APAs, mas de todas as unidades de conservação, nós temos aí roteiros metodológicos. Aqui nós estamos apresentando esse roteiro, que é o que nós estamos utilizando aqui na revisão do plano de manejo. Tá? Existem outros
específicos, né? Por exemplo, aqui no estado do Paraná, nós temos um roteiro metodológico elaborado pelo IAT específico para as RPPNs, né? Para a elaboração de plano de manejo de RPPNs. Dentro desses roteiros metodológicos, nós temos aí questões técnicas para serem discutidas, obrigações legais, né, para cumprir. A gente não vai elaborar um plano de manejo com base somente na concepção que eu tenho, né, ponto técnica, ou que o Itamar tem, né, em ponto técnico. Né? Nós temos aí questões legais, questões técnicas para observar e discutir. Um pouquinho mais à frente, eu vou falar das etapas, né, do plano de manejo, da revisão do plano de manejo, e todas essas etapas estão previstas justamente nesse roteiro metodológico, tá? Para o plano de manejo ter efetividade, né, e ser um documento orientativo mesmo, que cumpra a sua finalidade, ele precisa, né, seguir toda essa questão técnica e também legal, né, para ter a sua efetividade. Aí o Itamar vai falar um pouquinho aqui dos objetivos da APA do Ribeirão Araras. Uma unidade de conservação, ela é criada com uma finalidade, com um objetivo, né? O seu plano de manejo tem que estar de acordo com os seus objetivos. E aqui nós temos aí os objetivos da APA do Ribeirão Araras. Bom, pessoal, continuando aqui. Vamos dando sequência. Como eu havia comentado, a APA do Ribeirão Araras foi criada por um ato legal, uma lei em 2003, se não me engano, a lei 2436. E numa lei, por exemplo, quando se cria uma unidade de conservação, um dos artigos tem que listar quais são os objetivos daquela unidade de conservação. Nessa lei há vários objetivos, nós trouxemos alguns, né? Principal, preservar o manancial hídrico de abastecimento de água de Paranavaí. No caso, o Ribeirão Araras. Controlar a expansão urbana desordenada e os usos inadequados do solo. Nessa área de APA, não é possível o parcelamento, o loteamento para parcelamento urbano. Nós vemos que tem vários já, se eu não me engano, Jardim Campestre, alguma coisa, surgiu do lado da APA. Só que ele não pode, por exemplo, adentrar dentro da APA. A delimitação da APA é essa linha amarela. Recuperar áreas degradadas e erodidas, evitando o assoreamento dos recursos hídricos. Na área da APA mesmo, em toda a nossa região, nós sabemos que há muito problema com erosão, devido ao solo. Promover o ecoturismo e dentre outros objetivos. Essa imagem de satélite da APA é recente, é de maio desse ano. Só uma pergunta. Sim. Que eu peguei a lei e peguei as posições uma vez e coloquei as posições como falavam e fui fazer essa pontuação. E tinha local que não batia as posições. Vai ser refeito esse margeamento, a delimitação? A delimitação da APA, porque na lei tem lá, Sim. Começa em tal lugar, aí segue 20 graus, a tal. Eu fiz isso daí e não entrava dentro. Entrava... Eu entendi. Tem área, por exemplo, que não segue, por exemplo, a Gabriel Esperidião. Isso. Ele entra dentro da Gabriel, ele entra na Esperidião, no momento, ela atravessa a Esperidião, daqui a pouco ela volta para o outro lado. Sim. Bom, em relação à delimitação da APA, nós não podemos, por exemplo, mudar os limites da APA. Isso tem que ser feito por meio de uma outra lei municipal. Aí fica a critério do Poder Público, da Câmara de Vereadores, propor uma lei mudando
as áreas, a delimitação da APA. Recentemente houve isso. Por exemplo, aqui tiraram, aqui a APA passava por aqui, ia desse ponto até esse, criaram outro ponto aqui e diminuiu a APA. A lei federal que trata da criação a lei federal que trata da criação das unidades de conservação, né, fala o seguinte: tem um artigo que fala sobre a alteração da limitação das unidades do perímetro, das unidades de conservação. A alteração do perímetro, ela ocorre somente se for de interesse público. Então, assim, é necessário ter uma discussão sobre o interesse público dessa alteração, ocorrer a aprovação pelo Conselho Gestor da APA, o Conselho Gestor da Unidade de Conservação, e depois isso passar por lei municipal. Se não ocorrer esse processo, não pode ocorrer a mudança. Tá? Isso é para reduzir o limite da APA, para reduzir o tamanho da unidade de conservação. Para a ampliação da área, aí é possível uma discussão mais simplificada, que até o próprio plano de manejo pode indicar, mas também é necessário passar por todo esse processo de lei. Unidade de conservação pode ser criada por um decreto do executivo ou por uma lei, mas para alterar, somente por lei. Tem que passar pela Câmara dos Vereadores e tudo isso. Por exemplo, no caso, uma APA ela pode ser criada, por exemplo, ali não era uma APA, então foi criada uma APA ali, que ano? 2003. 2003. Isso. Por exemplo, igual sobre essa questão de atividades que não podem ser desenvolvidas ali nesse local. E se, por exemplo, já tem uma oficina ali no local, o que é feito? Os caras têm que, como se desapropriar esse... Depende. Olha o laranjal lá do Pratinha, tá dentro da área. Sim. Ali era antes da montagem da APA. Então, como é que é o nome? É uso... Sustentável? Não, ele estava antes de criar... Aí ele pode ficar na área. O pessoal, não sei se o pessoal lembra, na frente da unidade da BR, tinha um boteco. Sim. Era o único boteco que podia ter dentro da APA. Por quê? Ele estava lá antes de... Qual que é a data que você falou? 2003. De 2003. Entendeu? Então, ele podia estar lá. Assim como essa área do Pratinha. Essa área do Pratinha ali, ó, ela está antes de 2003. Então, por isso que ela pode ainda ficar ali. Mas, a depender da atividade, tem que Ele vai ter que readequar ou ter que sair. A depender da atividade. Por exemplo, esse laranjal aqui, mesmo estando aqui, não foi tirado, mas ele teve que se adequar. É uma atividade, no caso, pode continuar, mas tem que se adequar. Se for algo que mexe, por exemplo, uma oficina mecânica ou até algum empreendimento que é muito mais poluente, nesse caso, teria que se desapropriar. No caso, teria que sair, ou se houvesse a possibilidade de se adequar. Sim. A respeito das APPs também. O que é exigido por lei ter na propriedade? Não sei se aqui no Paraná é 20% também, viu? Isso é reserva legal. A reserva legal. Reserva legal em área de Mata Atlântica. 20%. Tá? Área de Cerrado é 30%. Não, em relação à reserva legal, é a divisão. Na Amazônia é legal, que é uma delimitação, já fala, legal, por lei, né? Se for área de floresta, se não me engano, é 80%. Se for área de cerrado, 35%. Se for área de campos, 20%. E as demais regiões do país, 20%. Então, por exemplo, vamos supor, eu acho que tem uma área ali que aquela matrícula não tem uma reserva legal. Eu sou obrigado a criar ali Sim. Ou então, por exemplo, numa reserva legal. Tinha um cara, ele era dono da propriedade, ele acabou com a reserva legal. Você comprou. Você tem que... A obrigação em razão da propriedade, não da pessoa. Não importa quem, por exemplo, destruiu a reserva legal, mas o dono atual tem que recompor aquela área. É o que se lasca. Essa reserva legal é uma APP? Qual a diferença disso? A reserva legal é uma área que
A reserva legal é uma área que tem que ser preservada de vegetação. Tá ali, tem que ficar daquele jeito. Sim, se não tiver, tem que criar. A APP, como eu falei, a APP pode estar em propriedade rural, pode ser em propriedade urbana, a reserva legal é sempre propriedade rural. Seria, Tem que ter um rio. sim, onde tem um rio, a cada 30 metros de cada lado, se for um rio de menos de 10 metros, se eu não me engano, é considerado APP, Área de Preservação Permanente. É só uma questão legal. Aqui na cidade, por exemplo, está tendo a duplicação da Guaporé, se eu não me engano, naquela rua, né? Você vê que tem um ponto que passa o Ribeirão Paranavaí e não tem uma mata ciliar do lado. Aquilo, mesmo estando na cidade, é uma APP. Por ser uma APP, o próprio município, por exemplo, derrubar aquela mata para passar a Guaporé, precisa de autorização do órgão ambiental competente. Então a APP ela é voltada a preservar, igual você falou, acho que alguma. Não vou recordar, mas ela Vegetação nativa, né? é preservar alguma coisa. Só que os exemplos mais comuns de APP é essa mata ciliar em volta dos rios. Só que existem outras áreas que são APPs. Isso, Mangues, dunas, se eu não me engano, morros com mais de 180, 1.800 metros de altitude, são considerados APPs. Mas o mais... 50% ou 60% de inclinação. Tá? Você não pode desmatar, então ela... É a APP, Área de Preservação. Uma APP, no caso, ela só pode ter a vegetação suprimida em 3 casos. Utilidade pública, baixo impacto ambiental e a outra... eu esqueci o outro, acho que bem público. Não, tem utilidade pública. Para coletividade. Eu lembro que são 3. Baixo impacto ambiental, utilidade pública, eu acho que obras públicas, algumas coisas assim. Que é o que está acontecendo lá em Guaratuba. Sim. Mas no caso, mesmo havendo essa possibilidade, você só pode fazer se você tiver uma autorização do órgão ambiental correspondente. Eles te dão, por exemplo, uma licença. Eu acho uma licença, eles te dão um prazo, você tem que fazer naquele prazo. Você não fez, você tem que renovar essa licença. No caso de supressão de APP, é necessário fazer um processo através do IBAMA. Mesmo sendo, por mais que nós tenhamos o IAT, né, no Paraná, todo o processo de supressão hoje é feito através do Sinaflor. Então, o sistema do IBAMA, onde você vai cadastrar o seu projeto de supressão. Por que você quer desmatar uma APP? Tá? Até mesmo fora de uma APP, hoje na propriedade rural, você não pode simplesmente fazer uma derrubada. É obrigatório fazer todo esse processo junto ao Sinaflor e você precisa de um responsável técnico para isso. No caso, né, os agrônomos podem ser responsáveis técnicos desse tipo de processo. Tá? Tem um exemplo em Apucarana. O cara tinha uma área, dava mais de 40% de área de preservação. Ele não fez isso que ela falou. Tomou uma multa de R$2 milhões porque ele fez corte raso em 2 hectares. Tomou 1 milhão por hectare. No caso de uma reserva legal, se eu tiver necessidade de mudar ela de lugar, eu posso mudar. Não é tão fácil assim, não. A reserva legal, ela está averbada na sua matrícula. Então, assim, para você fazer esse processo, tem que ser É que você tem um bioma ali dentro, já é uma área clímax, ou seja, já está no limite dela. Então, você não tem como pegar ela lá, pegar aquela área, conseguir cavar em volta e levar para outro lugar. Você então, quebra toda a cadeia. E você quebra toda a cadeia. Então, esse... derrubar e até plantar e aquele crescer novo. Até os casos de autorização de supressão vegetal, tanto de APP em outras áreas, hoje tem sido obrigatório você apresentar o projeto de replantio, né? A gente pode fazer até um cálculo que, assim, a cada uma árvore que você derruba, vai ser aí em torno de 10 árvores que você vai ter que plantar para compensar aquela árvore que você derrubou. No caso de APP ou no geral? No geral. No geral. A gente estava falando de reserva legal, né? Quando a gente comentou das RPPNs, uma coisa muito comum que tem acontecido aqui na nossa região
são essas áreas de reserva legal serem transformadas em RPPN. Tá? As reservas legais estão nas propriedades privadas, né? E para os proprietários isso tem uma demanda. Você precisa fazer um trabalho de manutenção dessa área, né? Você tem que fazer um trabalho de contenção de incêndio, né? Às vezes tem que fazer lá o controle de formigas da área. Tem várias questões, várias ações de manejo para serem feitas. No nosso estado, nós temos, não só no nosso estado, né? No país todo, nós temos o ICMS ecológico, tá? As RPPNs, elas podem ser cadastradas, né, junto ao governo do estado, para recebimento de ICMS ecológico. Então, assim, os proprietários que têm as reservas legais dentro das propriedades, é interessante fazer uma parceria com o município, né, que está a propriedade, para fazer esse cadastramento, né, da RPPN. Por quê? A partir do momento que é liberado o ICMS ecológico para o município onde está aquela unidade de conservação, é possível ao município dar suporte ao proprietário rural. Em que sentido? Em elaborar o plano de manejo dessa RPPN, né, em dar suporte em conservação do solo, em demandas, né, que a reserva legal pode ter para ser mantida, né, de forma adequada. Então, assim, essa é uma questão importante e interessante, que muitas vezes os proprietários rurais que têm essa área de reserva legal, grandes áreas, né, inclusive, e acabam vendo só como, às vezes, um problema, né, porque pode ocorrer incêndio, ocorrer várias situações, mas existe essa possibilidade que muitas pessoas, às vezes, não conhecem. Bom, pessoal, continuando aqui, a referida lei de criação da APA, a lei municipal, né? No artigo 4º, ela fala, né? Visando os objetivos do artigo 3º, os objetivos do artigo 3º, que eu acabei de falar agora há pouco, a APA do Ribeirão Araras terá um zoneamento ecológico e econômico estabelecido através de um plano de manejo, né? E o plano de manejo a ser elaborado no prazo de 5 anos a partir da criação da APA, foi feito antes, em 2012 foi revisado, estabelecerá normas de uso, né, de acordo com as condições locais bióticas, geológicas, urbanísticas, extrativas, culturais e outras. A primeira revisão, ela foi feita em 2012, como eu falei, e foi realizada por uma empresa chamada Caxangá Planejamento Agropecuário Limitada, de Nova Esperança. E nesse plano, a APA foi dividida em 4 zonas, né? A zona de proteção máxima consolidada, que vai coincidir muito com as áreas de APP, dentro da APA. A zona de proteção máxima a recompor, áreas que a vegetação não estava adequada, deveria ser recomposto. Zona de conservação e a zona de ocupação diversificada, que seria tudo isso aqui nesse verde claro. Posteriormente, a Lei Municipal 4.471 de 2015 criou mais uma zona nessa área, a zona de comércios e serviços, que seria nessa faixa aqui, da zona de ocupação diversificada. Seria mais ou menos isso. Na lei é mencionado que é um mapa anexo demonstrando essa zona de comércio e serviços. Na verdade, não havia. Daí o que eu fiz, eu peguei a descrição do texto da lei e fiz uma área aproximada. Por isso que alguns pontos vai ultrapassar os limites da APA, mas seria 55 metros do lado direito da Gabriel, Esperidião, 100 metros do lado esquerdo e 150 metros de cada lado da BR-376, no percurso de até 1.700 quilômetros. Aqui está a Unifatesc, na zona de comércio e serviços. Atualmente, a Fundação está realizando a segunda revisão do plano, né? E conforme o próprio termo de referência para a revisão do plano de manejo, essa revisão tem por objetivo interferir no processo de desenvolvimento local,
a partir do entendimento dos aspectos ambientais, sociais, econômicos, políticos, né, que determinam a utilização dos recursos ambientais e a ocupação do território das unidades, de forma a assegurar a utilização do ambiente de forma sustentável para usufruto das gerações atuais e futuras, né? Aqui faz referência a um princípio do direito ambiental, que é o princípio do desenvolvimento sustentável e da solidariedade geracional, se eu não me engano, né? A previsão de finalização é dezembro de 2022 e a Débora vai dar continuidade, falando sobre como será a revisão. Bom, o plano ele está sendo, né, revisado seguindo 5 etapas. Nós já estamos aí numa parte bem importante, né? O trabalho já avançou bastante e eu vou comentar com vocês sobre as 5 etapas, tá? Quais são essas 5 etapas, né, de acordo, né, até com o próprio roteiro metodológico que nós apresentamos para vocês. Bom, a primeira etapa da revisão do plano de manejo é a avaliação do planejamento anterior e organização do planejamento. Isso nós já fizemos. O que é essa primeira etapa? Aquele plano de 2012, né, que nós mostramos aqui para vocês, nós pegamos aquele plano e precisamos, né, avaliar, né, verificar o que foi desenvolvido naquele plano, o que foi implementado, o que deu certo, o que não deu certo. É fazer uma avaliação, né, desse plano que atualmente está vigente, tá? É verificar qual é a condição da unidade de conservação de acordo, né, com o plano de manejo atual. A segunda etapa é a coleta e análise das informações básicas disponíveis e a atualização bibliográfica e cartográfica. Bom, no caso da segunda etapa é o diagnóstico da área, né? É feito todo um levantamento da bibliografia, né? Os estudos já realizados sobre a nossa região, sobre a nossa APA, mas também é feito o trabalho de campo. Nós vamos ao campo, vamos, né, nas propriedades rurais, vamos até o próprio Ribeirão, né? Esse trabalho, né, do projeto do professor Renan seria um projeto que iria contribuir muito, né, para esse diagnóstico também para o plano de manejo, né, porque todas as questões econômicas, sociais, biológicas, né, dentro da APA, elas são importantes para o plano de manejo. Quando a gente vai discutir o plano de manejo, fazer a revisão, né, as questões econômicas, sociais, né, a questão, lógico, ambiental também, tudo isso tem que ser observado, tá? Como o Itamar colocou, a própria elaboração do plano prevê a questão do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico também. Então, a gente precisa observar todos esses critérios dentro do diagnóstico. Quais são as ameaças, quais são as fragilidades da nossa APA, né? O que precisa ser revisto, né? O que precisa ter mais atenção dentro do manejo dessa unidade. Então, esse é um ponto importante do diagnóstico. Hoje, nós estamos assim, numa situação um pouco diferente, porque nós estamos discutindo, né, realizando os trabalhos da segunda etapa junto com a terceira etapa. Qual é a terceira etapa? A terceira etapa é a oficina de pré-zoneamento e planejamento. Essa oficina é a oficina onde nós discutimos qual será, né, o zoneamento da área. Por que nós estamos, né, fazendo essas duas etapas em paralelo? Nós fizemos todo um diagnóstico da né, enquanto equipe técnica, mas discutindo com o Conselho Gestor da APA há alguns dias, né, as questões relacionadas ao manejo, algo que é importante a gente frisar. Quando a gente vai discutir o manejo da unidade de conservação, o Conselho Gestor ele tem um papel importante, tá? Nós, enquanto equipe técnica,
temos o nosso papel técnico de apresentar as demandas, de fazer as discussões, mas a perspectiva, a experiência das pessoas que vivem na APA, que são proprietários da APA, é fundamental também, tá? Então, assim, nessa discussão, junto ao Conselho Gestor, nós vimos a necessidade de percorrer todo o curso do rio. Então, nós estamos começamos agora recente, e por mais que já tenha sido feito todo um levantamento de campo, nós estamos agora percorrendo todo o rio. Foi iniciado o trabalho, né, do Itamar, que é geógrafo, a Ana, que é bióloga, e tem aí outras pessoas que nos dão suporte também nesse trabalho. Por quê? Porque a gente percebeu que alguns pontos estavam pendentes, estavam falhos e precisavam ser revistos. Então, a gente está aprofundando um pouco mais até esse diagnóstico, tá? Até para perceber, ocorreu alguma mudança, né, no curso do Rio Ribeirão Araras, né? Até também para visualizar de forma mais detalhada qual é a situação das APPs, né, ao entorno do Ribeirão Araras. Então, né, nós temos já um pré-diagnóstico e estamos finalizando ele através, né, desse diagnóstico margeando todo o rio. Mas nós já iniciamos também, né, essa terceira etapa, que é a etapa de zoneamento, onde nós vamos discutir, né, o que pode e o que não pode dentro da APA. Né? Hoje, a gente vê aí que existe uma demanda muito grande, né, de comércio dentro da APA. Né? Nós temos a própria universidade, nós temos aí empresários, né, que estão ali ao entorno da APA e que a APA está numa área urbana. Né? Parte dela está em território rural e parte em território urbano. Então, existe a demanda, né, de discutir qual é a gestão dessa área urbana. Como que vai ser a ocupação dessa área? Né? Como o Itamar já comentou, é proibido, né, o loteamento da área. Você não vai criar um loteamento dentro dessa parte urbana da APA voltado a residências. Mas sim, é possível você ter dentro da APA uma área voltada à instalação de comércio, à instalação de serviços, tá? Essa área, ela deve ter aí, no caso, restrições, né? Não são todas as atividades que poderão ser implantadas, mas, né, nós estamos na fase de discutir isso. Discutir como que vai ser essa área de comércio e serviços. Hoje nós temos uma realidade em uma área de 21 metros quadrados, é possível o proprietário construir apenas 1%. Então, assim, por lei, né, se eu tenho lá a minha área, apenas 1% da minha área pode ter ali construção, né, ter impermeabilização. Então, essa é uma questão que nós vamos discutir nesse momento do zoneamento. Né? Eu comprei o meu terreno, mas eu não posso construir. Por que eu não posso construir? Então, nessa etapa do zoneamento, é discutido todos esses critérios. Tá? E além dessa questão da área de comércio e serviços, também é discutido sobre as outras áreas da APA, né? A identificação das áreas que precisam de atenção, né, para ser feito um manejo adequado, áreas que devem ter algum outro tipo de restrição, né? As áreas são áreas de plantio, né? São diversas áreas. Dentro do roteiro metodológico, existem várias definições, né, de zonas, né, dentro das unidades de conservação. E a gente discute essas zonas de acordo com a realidade de cada unidade de conservação. Vamos discutir de acordo com a realidade da nossa área. Bom, essa etapa é uma etapa que ela vai além da discussão da equipe técnica com o conselho gestor, com o município. Tá? Finalizado as discussões do conselho, né, e da equipe, é necessário fazer uma oficina de pré-zoneamento. O que é isso? É uma discussão com a comunidade,
tá? Então, assim, vai ser um momento onde toda a discussão da gestão da unidade de conservação vai ser aberto à comunidade. Por quê? A APA, ela tem a finalidade do abastecimento público, né? A água é de acesso a todos. Então, é de interesse público, é de interesse da comunidade. Então, a gente precisa discutir com todos, né, sobre essa oficina de pré-zoneamento. Então, vai ser aberta, vai ser divulgada, até fica o convite, né, para vocês, né, enquanto estudantes, participarem conosco dessa oficina, porque é importante que a gente tenha o poder público, né, a equipe técnica, o conselho gestor, os proprietários, né, que estão dentro da APA, e toda a comunidade discutindo qual é a finalidade da nossa APA, o que deve ser conservado, o que deve ser feito, como que deve ser o zoneamento, tá? Porque é um tema de interesse público. Bom, finalizada a terceira etapa, nós vamos para a quarta etapa, que é o planejamento da unidade de conservação. Primeiro, nós avaliamos como foi feita a gestão até o momento, né? Diagnosticamos qual que é a realidade da APA. Terceiro, definimos como que deve ser todo o zoneamento. E nessa quarta etapa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos propor os programas de gestão da APA. Esses programas vão ser aí, digamos assim, as áreas de APP. Áreas de APP que devem ser replantadas, né? Quando isso deve ser feito, ter um cronograma, para depois o próprio conselho gestor e o município acompanharem isso. É necessário ter ali, são exemplos que eu estou dando, tá, gente? Programas, por exemplo, voltado à conservação de solo dentro da unidade de conservação, programas de fiscalização, tá? Programas que estejam voltados às proibições dentro da APA, tá? Programas de incentivo, né, aos produtores rurais a terem atividades, né, sustentáveis dentro da APA. A gente sabe, vocês sabem mais, até melhor do que eu isso, né, que a gente tem aí alternativas cada vez mais sustentáveis dentro do agronegócio, né, dentro da agricultura. Então, assim, às vezes o proprietário tem ali os seus impedimentos, né, por estar dentro da APA, então é interessante a gente incentivar que ele busque cada vez mais, e não se limite às proibições, mas sim que ele busque alternativas, né, sustentáveis, né, alternativas que vão além das limitações. Bom, então isso seria a quarta etapa, né? De promover a gestão, de promover o desenvolvimento da APA, né? De acordo com programas que vão atender, né? Todo o diagnóstico, todo o zoneamento. Bom, a quinta etapa é a entrega do plano de manejo, né? É a consolidação de toda a discussão que foi realizada ao longo desses meses, tá? É a entrega do plano de manejo para o município. Esse plano de manejo, né, vai ser o documento que vai nortear, né, nos próximos 10 anos, toda a gestão da unidade de conservação. Como nós estamos aí nesse processo de revisão, eu quis trazer algumas questões para vocês dos trabalhos de campo que vêm sendo desenvolvidos agora na revisão do plano de manejo. Aqui é o Wellington, né, que é da nossa equipe. E essa daqui, gente, é uma armadilha de caça. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens para vocês terem noção do que nós temos hoje. Porque muitas vezes a gente fala, é a APA de Paranavaí. Mas o que eu tenho dentro da APA? O que é essa APA? Né? A gente reside no município, ou a gente é da região, e a gente não tem noção do que se trata essa unidade de conservação. Então, assim, aqui é um grande problema que nós temos, né? Porque você não deve ter
a caça dentro de uma área dessa. E se tiver, né, ela deve ser... a APA ela é uma unidade de uso sustentável. Então, algumas questões são permitidas, mas, de acordo com o plano de manejo, nós não, aqui no nosso caso, não é permitido. Então, nós temos esse problema. Essa é uma questão que a gente vai precisar indicar, que é necessário fiscalizar, é necessário, né, vamos suprimir, não possibilitar que ela continue acontecendo dentro da nossa área. Aqui para mostrar, né, a realidade, né, de como que é os trabalhos de campo aqui é dentro da APP, né, que a gente vem comentando durante toda a noite bastante, né? O Itamar está aqui, né, Itamar? E aqui também é o pessoal que trabalha com a gente, o Thiago, o Elton, dentro da APP, descendo ali, margeando todo o Ribeirão Araras. Aqui são dois contrastes, né? Um problema bem sério que nós temos. Aqui, gente, é uma família, né, de capivaras, né, que a equipe fotografou, né? E aqui também é dentro da APA. É uma área de descarte irregular de resíduos. Né? A gente viu aqui, né, aqui que a gente não vai poder aproximar a imagem, mas aqui nós temos resíduos agrícolas também, misturados ali. Então, assim, proprietários rurais que fizeram um descarte irregular de todo o resíduo. Quando eu falei ali dos programas, né, dentro da APA, dos programas de gestão, um exemplo também são programas de gerenciamento de resíduos, né? Porque quando você tem aí a decomposição do resíduo em contato com o solo, isso vai interferir diretamente na qualidade da nossa água, né, na qualidade do nosso solo, né? Então, aqui é um dos problemas que a gente identificou e que precisa, né, ser gerido de alguma forma. Nós vamos apresentar a orientação do que é o adequado dentro da revisão do plano. E aqui eu quis trazer porque eu achei assim bem... É bonitinho até, né, gente? Mas a questão é que, assim, nós temos ali, né, a APA, ela é um corredor ecológico, né? Então, assim, a presença de animais, né, ela ocorre. Então, assim, a preservação das áreas de APP são fundamentais, né, para a presença dos animais também. Aqui são dois problemas, né, que nós temos. Aqui, né, um animal, ele estava tomando água dentro da área de APP, né, ali numa das nascentes do Ribeirão Araras. Né, toda a área de APP, ela deve ser cercada e não deve ocorrer o acesso dos animais. Né? Então, assim, quando você tem o acesso dos animais, você tem o pisoteio, né, das próprias espécies que tem ali, né? Então, você tem ali isso é proibido por lei, tá, gente? Não é só, né, não somos nós que estamos comentando. Porque, às vezes, os proprietários não entendem, mas o rio passa dentro da minha propriedade, por que eu não posso dar água para os meus animais? Você pode, desde que você vá até o Instituto Água e Terra, faça a solicitação da sua outorga de captação comercial, né? E você faça essas autorizações necessárias para você puxar essa água para um bebedouro lá no seu pasto, né? Não para os animais ficarem soltos dentro da área de APP e comprometerem a margem do rio e comprometerem a própria vegetação. Aqui também os problemas, né, de enxurrada, né, erosões que ocorrem, né, que deve ser feito o trabalho de conservação do solo. Bom, gente, da minha parte, eu queria apresentar para vocês as etapas, né, do plano de manejo e falar um pouco de como que está sendo feito esse trabalho. Né? Então, seria isso. A gente estava comentando, antes de começar, sobre a chuva, né? Que hoje choveu bastante, tudo. Aí a gente vai até passar
Só para vocês verem, porque às vezes o pessoal brinca, vocês trabalham na área ambiental, é tranquilo, é de boa, né? Mas olha a situação do pessoal saindo do campo hoje. Eu estava buscando eles. Sim, hoje durante a chuva. Hoje durante a chuva, olha só a situação. Você quer falar? Eu fiz uma pergunta antes, né? Diferente aquela imagem anterior que você colocava lá, sobre a questão da cerca, né? Existe um limite, por exemplo, ali na região que passa todo o fluxo de água, na área privada, que não sei se é o proprietário, ou se é o município, ou se é a fundação, que tem a obrigação de fazer fiscalizar aquela cerca. Existe uma distância mínima entre aquele fluxo de água que dá de preservação, que a cerca deve ficar para que o animal não tenha. Porque, por exemplo, no caso daquele que o animal está bebendo, se de repente ele atola ali, ele vem a morrer ali, toda a água vai ser contaminada. Porque vai ter detritos do próprio animal, de contaminação do próprio animal. Existe um limite, assim, dessa cerca que está obrigatório? O Itamar mostrou uma imagem ali que mostra as áreas de APP. Sim, eu estou falando a respeito da própria... Você fala uma metragem. É uma metragem da cerca. Por exemplo, a área de APP... Quando ele tem uma área lá, que é privada, lá dentro da APA, ele tem pouca cerca, limitando ali, não tem? Sim. Dentro da região dele. Então, próximo ali daquela área ali, tem um limite de cerca que tem que ficar próximo. A área de APP, no caso do Araras, você não tem menos de 10 metros. Seria 30 metros de APP de cada lado. Área de nascente, um raio de 50 metros. Ah, tá, são 50 metros que tem que deixar de distância. E nascente, sim. Seria 50 metros de vegetação em volta da nascente. Já entendi. E no caso cerca, seria margeando a vegetação. Isso tem acontecido aqui na cidade? Que só tem feito realmente. Em alguns casos, sim. Em outros, não. Aí, no caso, quem deve fiscalizar? Aí toda a fiscalização, né? Aí que vai entrar ali os programas que eu comentei na quarta etapa. A gente vai indicar a necessidade das fiscalizações. A gente, até dentro do plano, a gente vai ter que citar, olha, foi feito os trabalhos de campo e foi identificado. Né, tantas áreas. Deixa eu só, vou citar um exemplo lá em Maringá, por exemplo, tá? Lá em Maringá, as áreas de rios, as laterais, quem está fazendo o cercamento é a prefeitura. Existe um projeto, existe uma lei municipal que obriga a prefeitura a fazer esse cercamento e manutenção desse cercamento. Tá? Então, o proprietário tem que deixar a prefeitura entrar ali no local e ele vai lá e faz o cercamento. Sem ônus nenhum para o produtor, para o dono. Nesse caso aí, gente, como está ali, zona rural, o cara tem que inserir o valor. Normalmente, o que o pessoal faz? Faz aqueles morãos com 3, 4 linhas de arame liso. Sim. Em relação, você comentou sobre a fiscalização, em geral, pode ser a prefeitura, aqui na Água do Araras, por exemplo, o Ministério Público. O próprio cidadão. Sim, o cidadão pode denunciar, mas em Paranaguá mesmo, na APA, foi em 2020, se eu não me engano, houve um voo com drone da APA pela Polícia Ambiental. O maior voo. A respeito desse, o professor comentou aí, desse estímulo aos produtores que estão dentro dessas áreas, né? Eles veem como um atraso, né, para eles ali, tá dentro da área deles e tal. Também tem a questão de pomar os fatinhos ali. Não é possível que seja feita nenhuma aplicação de alguma molécula ali, de algum produto químico, ou tem uma tolerância? Dependendo do produto, creio que sim. No caso da APA da área, sim. Mas depende do produto. Eu não vou saber falar especificamente produto. Porque no caso da laranja, igual uma amiga aqui até que trabalha muito com laranja, só que na região não, né? A cultura enfrenta um grande problema que é a questão do gringo. Em 2003, quando a APA foi criada, tinha uma legislação que proibia o uso de agroquímicos. Totalmente. Se você pegar ali, tem uma legislação que proibia. Ela foi criada. Porque ao longo dos anos, teve uma flexibilização disso. Hoje é possível utilizar alguns tipos, não é todos. Porque, por exemplo, limitações aí. O pessoal da Prates, eles têm um programa lá que
estimulam os produtores, por exemplo, a pomares abandonados, tudo mais, eles irem lá e fazer fazer a retirada dessas plantas, né? Justamente por estar abandonado, não ter esse controle dessa doença e acabar transmitindo para outro pomar deles ou outros produtores aí. Então, tipo assim, é uma doença que é muito difícil de ser tratada, cuidada, né? Então, aí, dentro de uma área dessa, caso não tenha a possibilidade de trabalhar com defensivos, ele dificulta mais ainda a questão do produtor também, né? Sim, sim. Aí, nisso que eu também tenho a dúvida, tipo assim, ele já está ali. Ele tem que se adequar. O pomar dele, às vezes, pode ir até os 16 anos. Ele tem pomar ali com 3 anos. E aí, como é que funciona essa questão? Você não pode usar esse defensivo para proteger, para controlar o grilho, por exemplo. E aí, como é que esse produtor faz? Olha, nesse caso, por exemplo, para criar uma APA, nesse caso, nesse abrange caso, uma área. sim. Aí tem que haver um diálogo entre os produtores e o poder público. Sim. De forma geral, né? No fim, o interesse público vai se sobressair sobre o interesse privado. Isso é até garantido na legislação. Constituição Federal. Na Constituição Federal. Só que a persa, Sim. por exemplo, os produtores são convidados a fazer parte do conselho gestor da APA, eles podem dar ideia, eles podem... buscar soluções para isso. Sim. Igual, nas oficinas de pré-zoneamento, os produtores podem participar e devem participar, podem sugerir coisas em relação à APA. A gente ouviu já bastante sugestão até agora, principalmente em relação à zona de serviços do comércio. Até questão de barreiras ali, né, Júlio? Cercas vivas, né? Pode auxiliar nessa... Era o que a gente estava falando, ontem, por exemplo, montar hortas orgânicas, tá? É muito importante. Só que daí vem um outro problema. Dependendo da planta que você coloca, tem o sistema radicular. Se o sistema radicular for muito agressivo... Também tem essa questão de, tipo assim, ali tem que proteger, por exemplo, a nascente do rio e o rio, é a questão do solo que abrange a água também. Então, É para isso que nós estamos formando vocês. Sim. E essa questão da cerca-viva também nem atua nesse... No caso aqui, a Emater atua muito para tentar conservar o solo da APA. Durante a graduação em 2018, eu vim com o professor da Unispar, uma russoroca que tinha, se não me engano, era na Fazenda Arara, não tenho certeza, mas era dentro da APA. Daí, agora que eu estou fazendo esse trabalho, eu tentei procurar essa russoroca por imagem de satélite para a gente nela. Cadê? Eu fiquei, meu Deus, eu não estou louco, eu vim nesse lugar. Não solo. Sim. Lá na oficina tem um gigante. Eles pegaram e simplesmente fizeram o processo lá e recuperaram a área. Você olha por imagem de satélite, não tem nada. Parece que nunca houve uma russoroca lá. Nessa questão também que você está falando do produtor, por exemplo, a APA, ela pode ser constituída em propriedade pública e privada. Mas, por exemplo, em algum município chega um ponto onde não há acordo, não dá para, como eu posso falar, atender nenhum estilo do produtor ou da pessoa, do empresário que está naquela área, o que eles fazem? Simplesmente, em vez de criar uma APA, cria uma unidade de conservação de proteção integral que é exclusiva de terras públicas. Daí, desapropria, indeniza e... Tá. Aí é feito essa indenização. Sim. Até para a gente instruir, caso aconteça, às vezes a gente pegar uma situação dessa. Essa questão ambiental é muito interessante, ela é alicerçada em muitas leis federais, né, que tem no país para tratar a questão ambiental. É algo muito que eu acho complexo. Sim. Mas é bem interessante. Uhum. Legal, obrigado. Nada. Um vídeo para vocês verem como que a gente volta do campo, né? Olha só. Hoje foi na hora do almoço. Olha o pessoal voltando, tá? Pode ficar lá que daqui a pouco eu me for. Muito obrigado. Olha, eu conheço esse lugar. Parece que eu conheço essa estradinha. Descendo uma estradinha do lado da Unifatesc. Eu nunca vi essa estradinha. Sabe quando vocês descem, vão descendo num lugar numa ponte? Sim, vocês vão descendo, acho que uns 2, 3 quilômetros num lugar numa ponte. E tem que subir de lá até ir a pé.
Meu formigueiro de estimação está à esquerda. Estimação. Assim, o vídeo é para mostrar um pouco de como Olha aí. está sendo o trabalho, né? Porque o trabalho da revisão do plano não é simplesmente escrito, né, de dentro do escritório, mas também envolve todo esse trabalho de campo, esse trabalho técnico de campo. Vocês trabalham bastante com a parte de campo, né, de estar lá na propriedade. Isso é muito, muito bom, né? Eu falo que para a gente que trabalha na área ambiental, né, na área. Eu acho que isso é muito bom, porque a gente está um dia dentro do escritório, trabalhando no computador, e no outro dia você está num lugar totalmente ilustrado, trabalhando com outras situações. É isso. Fecha a tela. Fecha a tela. Te agradece, gente, a possibilidade de estar com vocês, de estar falando um pouquinho do nosso trabalho, tá? Qualquer dúvida, à disposição. Uma coisa que nós temos aqui, que eu tenho umas perguntas aqui, tá? Uma veio para você na hora que você estava falando sobre o plantio de mudas. Aí teve o anônimo que perguntou o seguinte: por que não posso plantar árvores frutíferas em APP? Exemplo, manga. Eu já sei o motivo. Eu não sei responder especificamente em relação a APP, mas, por exemplo, na área urbana eu sei que seria por causa da questão dos frutos, que são grandes, pode cair e tudo. Mas em APP... Não, a APP é o seguinte. Vocês têm 3 tipos de plantas. A pioneira, Sim, a secundária e a clímax. A secundária, normalmente, são as frutíferas, que vão chamar as aves, para as aves trazerem sementes para a posição. Tem essa uma história em agroecologia, que vocês vão verificar isso daí. Mas o principal de todos é o seguinte: existe uma lista por lei de quem são essas árvores que podem ser plantadas. Tá? Então, jabuticabeira, beleza. Uvaia, beleza. Essas duas eu me lembro de cabeça. Tá? Mas manga, pelo que eu sei, não pode. Por quê? A manga, ela fecha o local e não deixa nascer nada embaixo. Então, ela fecha o dossel tão pesado que não deixa nascer nada embaixo. Então, isso vai variar de área, de zona para zona, de estado para estado, porque quem passa esse tipo de árvores que podem ter dentro dessas áreas de reserva são eles, mas sempre baseados, por exemplo, nós estamos os alunos do primeiro ano vão começar a ter um infarto agora. Que área mesmo que nós estamos? Biológica mesmo? Como é que é o nome da área? Estacional. Aqui, ó. E nós estamos na estacional semidecidal. Ou seja, nós estamos entre a floresta entre a Mata Atlântica e a de coníferas. Então, são alguns tipos de árvores que nós podemos ter aqui. Então, não é qualquer coisa que a gente pode plantar, tá, anônimo. Mangueira, por exemplo, a gente não pode. Mas se você, por exemplo, quando você vai pegar o mix, você vai fazer um reflorestamento, vocês já prestaram atenção que no mix tem uma porcentagem de cada tipo de muda que você pega no viveiro? E são somente aquelas mudas que vocês podem pegar? Porque legislação obriga que sejam feitas aquelas mudas. O viveiro, por exemplo, do IAP, por exemplo, ele não pode fazer outras mudas. Então, isso vai variar de acordo com localização e lei, principalmente. Beleza? Uma pergunta que fizeram aqui também foi a seguinte. No trabalho de vocês pretendem que os produtores possam receber algum fomento por estarem na APA? Vou citar um exemplo do que acontece, por exemplo, com essa reserva que eu falei da Companhia Melhoramentos. Os caras homologaram essa reserva, já venderam o sequestro de carbono dela, não sei para quem, eles tiram em torno de $300 o hectare o ano. Eu quero que alguém me fale que cultura consegue tirar $300 por limpo por ano. Tá? Companhia Melhoramentos não dorme serviço. Então, gostaria de saber se existe, dentro desse projeto de vocês, caminhos para o que nós poderíamos fazer, por exemplo, que nem na Unifatece. Nós fizemos uma fazenda de
painel fotovoltaico. Ou seja, não está impermeabilizando o solo. Né? Mas eu não sei se isso, por exemplo, seria uma ideia para ser colocado. Né? Outros modos, por exemplo, integração lavoura-pecuária, por exemplo, que seria daí montar linhas com plantas, aí a gente pode até montar com plantas nativas, né? A questão, por exemplo, das curvas de nível, né? Que é uma coisa que eu verifico ali na FATES, dá para enxergar isso, que não tem curva de nível ali. Então, teria a remontagem dessas curvas de níveis, passando de propriedade em propriedade. Eu gostaria de saber se isso vai ter no plano de vocês. Esses pontos e também como, vamos supor, os produtores, uma das coisas que eu vejo que os produtores ficam chateados é o seguinte, eles não podem fazer nada na área. Então, é quase assim, eles falam que a área de solo mais a preço de banana que tem em Paranavaí é comprar naquela área. Então, o que vai ser feito nesse plano para fomentar esses produtores, para que eles parem de ter essa visão de uma área que seja péssima? E vou ser sincero, essa área que eles estão não é péssima. Dá para tirar bastante dinheiro nessa área. Uma opção seria o ICMS ecológico, que a APA do Ribeirão Araras ainda não recebe. Tem todo um processo legal. Não vou saber explicar legalmente o processo passo a passo, mas o município pode se cadastrar, se não me engano, e receber o ICMS ecológico, que é um dinheiro que vem. E há uma lei de 2006, que alterou a lei de criação da APA, que determina que todo recurso que vier para a APA, que foi originado dela, seja aplicado na APA. Ou seja, há a possibilidade de tentar conseguir esse ICMS ecológico e aplicar na APA, seja financiando o cercamento dos produtores, seja resolvendo a questão de erosões, isso já é feito, né? O município já recupera erosões, se não me engano, em parceria com a Emater. Há tudo isso. Há a possibilidade de receber o ICMS ecológico e, por lei, se receber esse ICMS ecológico, tem que ser aplicado na APA. Integralmente. Integralmente. ICMS ecológico, o que é isso? De todo o ICMS arrecadado pelo Estado do Paraná, 5% desse ICMS ele vai para um fundo, que é esse ICMS ecológico. Esse ICMS ecológico ele é dividido entre as unidades de conservação que estão cadastradas para recebê-lo. RPPNs, Monumento Natural, parques municipais, parques estaduais, tá? APAs. Para receber o ICMS ecológico, como que é feito isso? É feito esse cadastro. É um cadastro que é feito através do Instituto Água em Terra, tem alguns documentos para serem apresentados. A perspectiva da APA é que após a revisão do plano de manejo, seja feito esse cadastro, né? Seja feita a solicitação do ICMS ecológico. Como o Itamar comentou, o ICMS ele deve ser reinvestido na própria unidade de conservação. Isso não só aqui na APA, tá, gente? Quando um município recebe ICMS ecológico, por lei, ele deve reinvestir na unidade de conservação. Não pode direcionar esse recurso para gastar com outras áreas, né? Gastar com saúde ou gastar com educação, por exemplo. As áreas são importantes? Só que é um recurso oriundo da demanda ambiental, então deve ser reinvestido na demanda ambiental. Um detalhe. O ICMS ecológico, eu pelo menos não conheço aqui no estado o ICMS ecológico ser repassado financeiramente para o produtor rural. Não, não é. E não, então, se eu desconheço. Jussara, eles usam direto, eles falam assim, ó, nós estamos recebendo, então nós estamos usando para isso. Eles falam para a companhia o que eles vão usar. É possível investir na área. É possível investir na área, fazer adequações, fazer essa parceria com o produtor rural. Mas fazer o repasse financeiro, não. Diamante do Norte tem também. A respeito disso. Aqui na região, muitos municípios recebem ICMS ecológico. São áreas bem pequenas, mas Tamboara recebe ICMS ecológico, Paraíso do Norte, São Carlos do Ivaí, Amaporã,
todos esses municípios possuem pequenas áreas que hoje já recebem ICMS ecológico, na sua grande maioria das reservas particulares, né, das RPPNs. Tamboara, se não me engano, são duas RPPNs. São duas RPPNs. São duas RPPNs pequenas e o município recebe, não sei se o valor é anual, né? É feito um repasse mensal. Mensal, se não me engano, são R$ 25.000, algo assim, né? Por ano chega próximo a isso. Sim. São duas áreas bem pequenas. Só por curiosidade, fui eu que fiz o trabalho de criação das duas RPPNs. Bom, é isso. De ICMS ecológico seria isso. A respeito dessa questão das áreas aí que estão dentro, né, das APAs, criação de gado, no caso, dentro dessas APAs é liberada, no caso, pode-se criar? Depende de APA para APA, né? Na APA do Arara, se eu não me engano, pode se criar sim, pode se criar. Sim. Mas tem que ter todo um manejo, né? Tem que ser toda uma regragem. Uma outra coisa, só complementando, além do ICMS ecológico que lá tira, eles também entraram com homologação do sequestro de carbono, como eu falei. Então, dependendo, dá para fazer esses dois ao mesmo tempo na mesma área. Sim. Essa que é a parte divertida. É interessante destacar também, em relação ao ICMS ecológico, não é simplesmente só cadastrar a unidade de conservação. Você vai cadastrar, vai receber. Mas quanto mais conservada ela está, maior é o valor que é repassado para você. Anualmente, o IAT faz a avaliação de todas as unidades de conservação. Existe a tábua de avaliação das unidades, que tem todos os critérios. Então, assim, conforme a unidade ela vai tendo a sua gestão, né, a sua manutenção, né, o índice da unidade ele pode crescer ou diminuir. Tá? Então, quanto mais ações de conservação é feito naquela área, maior o seu índice. Tá? Então, assim, o próprio plano de manejo de uma unidade de conservação é um dos critérios para, né, que o ICMS ecológico aumente para aquele município. Como, né, no início vocês falaram dessa questão de lei. Perguntaram aqui, como tem poder de lei, né, no caso lei municipal, isso tem que ser aprovado pela Câmara como se fosse um projeto de lei? Isso que... O plano de manejo. O plano de manejo tem que passar pela Câmara Municipal? O plano de manejo, se eu não me engano, seria um decreto, né? Decreto do Executivo. Como a APA. A APA ela pode ser criada por um decreto ou por uma lei municipal. No caso, o plano de manejo pode ser aprovado por decreto. Essa questão ambiental envolve muita questão do direito e é tão complexo que eu me formei em geografia, só que depois eu comecei a fazer direito para entender um pouco melhor. De quanto em quanto tempo é feita essa revisão? Que viram que era revisão, estava escrito lá revisão. De quanto em quanto tempo tem que ser feito? A cada 10 anos, conforme a legislação federal. Uhum. No caso, não foi feito em 10 anos, devido principalmente por causa da pandemia, né? Não, foi feito em 2012, foi criado... quando se cria uma unidade de conservação, você tem até 5 anos para criar o plano de manejo. Da APA do Araras não levou 5 anos, se não me engano foi no mesmo ano, né? Em 2012 foi revisado e agora em 2022. A previsão do próximo é 2032. Uhum. Essa são duas perguntas minhas, no caso. Eu vi numa das fotos de vocês a leucena. Nós estamos com um problema de leucena dentro da APA? Ela percebeu o seguinte, ela não é a bióloga, Uhum. a gente estava conversando sobre Eu vi isso. nas fotos dá para ver que tem. É geral. É geral, as leucenas e citós, né, que abafam toda a vegetação, tem causado problema dos APPs, né? Vai ser feito um plano para manejamento dessa. Vai ser sugerido.
Todas essas questões são propostas naquela quarta etapa dos programas. Aí o produtor, aí o proprietário da área. O município, né, o conselho gestor da APA, tem o papel de implementar esses programas, né? Então, no caso, digamos, o município vai chamar os proprietários, vai orientar os proprietários, o município pode desenvolver trabalhos para fazer esse manejo em parceria com os proprietários. Deixa eu pegar aqui. Essa é uma pergunta minha, que eu sempre fiquei com dúvida nisso. Por que o margeamento da APA foi feito por propriedade e não por área, da área de proteção? O margeamento, se você prestar atenção, o margeamento está seguindo as confrontações das propriedades rurais, e não o margeamento da área de proteção, da bacia. Bom, isso em 2003, creio que talvez tenha sido a questão de acordo com o proprietário, alguma coisa assim. Porque por exemplo, tá... tem a bacia, a área da bacia é próxima à área da APA, só que não é igual, não é a mesma. Porque, por exemplo, a ponta daquele mapa que você mostrou já pertence, por exemplo, ao Caioazinho. Sim, sim. Entendeu? Então, tem uma parte isso, já está no Caioazinho já. Sim. Então, é isso que, na hora que eu olhei, falei, na hora que eu vi isso daí, e a gente olha outras APAs, elas não seguem esse padrão. E aquele detalhe que nem você estava falando da questão da APA já está entrando dentro da zona urbana. Eu conheço 2 exemplos grandes que nós temos. Um é a APA de Cascavel, né? E o outro é a APA da nascente do Pirapó em Apucarana, se eu não me engano. Né? São dentro de cidades. Existe alguma previsão de, caso a cidade comece a fechar esse local, o que vai poder ser feito? Cascavel é zona urbana? Sim, a APA ela pode estar dentro de zona urbana, tanto que, conforme o roteiro metodológico, existem, por exemplo, proposta de zonas, né, no zoneamento, por exemplo, zona de uso econômico, zona populacional, se eu não me engano, né? Mas aí que tá. Existem APAs em área de zona urbana, só que assim, a legislação e o próprio plano de manejo da nossa APA hoje não prevê a ampliação da área de comércio e serviços a mais, né? É aquela área que o Itamar mostrou. O nosso debate hoje da área de comércio e serviços é dentro daquela área ali ao entorno da Gabriel Esperidião e da BR, né? Não existe uma previsão de urbanização do restante da área, até porque essa é uma alternativa que a gente vê como forma de preservação. Existem APAs em área urbana? Existem, só que a dificuldade da gestão, do manejo, da preservação é muito maior. Agora é minha vez. Algum questionamento? Pessoal, vocês notaram que nós falamos da APA do Ribeirão Araras, tá? Mas pode ser que aí na sua cidade tenha que fazer isso aí. Na cidade de vocês também tenha que ser feito. Então, é uma coisa muito importante que o pessoal aqui. Vou enrolar tudo. Então, isso é uma coisa que deve ser pensado. Tá? Todos os municípios devem ter. Mas para que serve? É simplesmente o primeiro filtro da água que vocês estão bebendo. Lembra a conversa que eu tive ontem com vocês, que eu falei, você quer saber se o cara sabe produzir ou não tomate, se está produzindo tomate bom? O que eu falei que vocês têm que fazer? Come. É a mesma coisa dessa água aqui. Você
Você quer tomar dessa água? Pede para um desses produtores tomar essa água. Se eles tomarem essa água, eles podem de olho fechado. Tá? Então, é isso que a gente tem. A APA, ela tem essa uma das grandes funções. Tá? Mas aí, senhor Júlio, eu não entendi por que você colocou como nova cadeia produtiva. É porque dentro da APA vão surgir coisas que, numa área comum, você não faria. Ontem tivemos um exemplo do que a gente pode fazer dentro da APA, agricultura orgânica. Eu acabei de citar um exemplo, uma fazenda de energia solar. Tá? Dependendo se o plano de manejo conseguir fazer, por exemplo, um PF, por exemplo, não um prato feito, né? Mas uma pecuária floresta é incrível. Gordinho é complicado. Não é verdade? Concorda comigo, né? Então, o que acontece? Isso daí causa um grande problema para a gente. Mas também é nesse momento que nós temos esses problemas que nós podemos ter as grandes soluções. E como eu falei naquele momento, para isso que nós estamos fazendo em vocês. Vocês têm as soluções, tanto agora no presente, quanto têm no futuro. Porque eu não vou estar aqui para dar semente. Vou fazer semente subir, que é o que eu estou fazendo com vocês aqui. Estou criando as sementes aqui para cada vez estar melhorando ainda mais esse nosso processo de produção de alimentos para a humanidade. Sempre tomando conta dessa produção, ela ser o máximo responsável. Eu não melhorar uma produção e matar uma outra. E nem comentaram ontem, né? A quantidade de variedades que a gente tem, de plantas que a gente tem, diminuiu em comparação com como a gente tinha antigamente. Então, é isso que vocês ali vão ter que fazer. Só vou pedir um favor. Quantas linhas tem aí? 28. Obrigado. Vou pedir um favor para vocês. De 1 a 28. Por favor, digam um número. Tá valendo já. Ó, Não sei. se for Vinícius, você fala pula, tá? Tá. Qual que é o número dele? Procura aí já. Você não apagou o nome dele, não? É o 26. De 1 a 28, menos 26. Isso. 7. Diego Rodrigues de Moura. Aí o Diego. Perdeu o Playboy. Outro número. 15. Ian. Ah, Eu deixei, viu? Ele ia chorar. Só ganhou porque eu deixei, viu? Ah, Vinícius, você, viu? Falei que vai ganhar, vocês não acreditam. Aí, obrigado, viu? Você anima ou não? Eu não conheço direito, não. Ah, pai, eu fiquei muito surpreso. Olha. Obrigado por ouvir isso, que é gravado agora. Mas eu sei que salário que eu ia ganhar. Tá. Outro número, por favor. 10. Isadora. Aê, hoje só estão saindo novos, né? Ufa! Perdeu, Ela já é pegando já. Aí, cartão de tchau. A mão de força, vergonha. Obrigado. E agora, e agora o último e o sempre mais esperado. Para quem está presencialmente aqui, infelizmente os que estão remoto não participam, além desses mimos que nós estamos dando a eles, nós também estamos sorteando uma vaga para o show rural da Copavel. Então, por favor, o número 28. Diego Henrique. É Diego Henrique. Vamos ver. Tá, deixa aí. Deixa você. Tá aqui. Ah.
25. 25. Heitor. Ah! Só pra eu descer também. Esse aqui é só tirar uma foto com ele, só porque isso aqui. Depois eu pego os dados para você, tá bom? Não, mas eu peço amanhã ainda. Aí. Eu tô curiosa pra já, João. Foi 28, 25. Ó, tchau, né? Muito obrigado pela presença de todos. Né? Uma boa noite a todos. Deixa eu só aqui entregar um brinde. Desculpa, somente uma. Vocês dividam daí o brinde. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela presença de quem está aí nos assistindo na internet. E uma boa noite a todos. E uma boa viagem de volta. Eita, aquela que eu beijei. Não, nada. Você, Candorinha, pode pagar. Doutor, depois só mandar uma mensagem para você.